Então, boa noite, sejam muito bem-vindos. O primeiro assunto que eu quero comentar hoje é gestão de pessoas. Então, nesse nosso quarto encontro, porque quando a gente fala de RH, fala tanto sobre gestão de pessoas, gente, porque é a essência do RH. A área de RH ela tem que a função principal, garantir que a empresa tem as pessoas corretas e fazer a manutenção dessas pessoas, o que é um desafio. Contratar certo é difícil e manter as pessoas também é um desafio. Então, eu quero abordar esses aspectos com vocês. Entre os objetivos de gestão de pessoas, abrindo um pouco mais, detalhando, garantir que a pessoa esteja no local correto, que a pessoa trabalhe na área que ela vai ter um melhor desempenho. Um dos grandes líderes da humanidade foi Napoleão Bonaparte. Ele tinha um talento para isso. Ele pegava a pessoa e via onde essa pessoa ia desempenhar melhor. Se a gente trabalhar numa atividade que a gente não gosta, que a gente não tenha o jeito, a gente não vai ter o mesmo nível de desempenho. Então, assim, tu identificar aonde que cada pessoa vai render mais é um desafio também para o RH. Para nós também é um desafio, que é uma decisão difícil. Tenho certeza que vocês já passaram por isso. O que eu vou fazer da minha vida profissional? É muito rara a pessoa que ela já sabe assim, eu quero ser isso. Difícil. A maioria de nós tem dúvidas. Então, assim, escolher o caminho profissional é difícil e para a empresa gerir para que essa pessoa seja melhor aproveitada também é complicado. O segundo aspecto que gestão de pessoas precisa fazer, gente, garantir mobilidade para a pessoa dentro da organização. Não é uma coisa fácil. A gente tem em muitas empresas o chamado chefe egoísta. O que é isso? Aquela pessoa que surge uma oportunidade para algum subordinado talentoso e ela não libera o subordinado. Vocês já viram acontecer isso alguma vez? Já aconteceu em alguma empresa que vocês trabalhassem? Nunca tiveram essa experiência? Nas empresas que eu trabalhei, gente, até por ter uma vida profissional mais extensa que a de vocês, eu já vi várias vezes. A pessoa recebe uma oportunidade para mudar de área, só que daí o gestor dela não libera. O RH precisa desse aceite do chefe. Eu não posso simplesmente ir lá catar uma pessoa de uma função e jogar num outro setor da empresa. Então, tem que passar pelo aceite desse gestor. O que é o certo de fazer? Liberar. Se vê que essa vaga é uma oportunidade de crescimento, o salário é melhor, a pessoa vai conseguir desempenhar melhor essa função, libera. Mas se eu liberar essa pessoa que é muito boa, eu vou perder ela. Vai. Só que a vantagem de liberar, gente, é que se tu não liberar a pessoa, tu vai perder também. E quando o gestor ele libera as pessoas para crescerem profissionalmente, ele começa a formar novos líderes, ele começa a formar novos bons profissionais. As pessoas não têm medo de crescer profissionalmente naquela área. Tá? Então, assim, proporcionar essa mobilidade é isso. Permitir que a pessoa circule dentro da organização fazendo o caminho dela, sempre buscando melhorar a qualificação, que é o interesse da pessoa, e entregar mais resultado, que é o interesse da empresa. Desenvolver liderança, como eu comentei nas aulas anteriores, não é um processo fácil e não é um processo rápido. Quando a gente vai desenvolver um líder, a gente tem que estar constantemente treinando, tem que estar conversando, tem que dar muito feedback, tem que preparar essa pessoa para a liderança. O pré-requisito para a liderança, como a gente viu ontem, é difícil. Não é fácil ser um bom líder. Alinhar as metas das pessoas com os objetivos da organização. Às vezes a pessoa, a perspectiva da pessoa dentro da empresa não bate com o que a empresa está vendo para essa pessoa. Eu comentei ontem com vocês que um chefe de produção, por exemplo, ele não contrata alguém com graduação para a área produtiva por causa disso. A expectativa da pessoa na organização é uma e a função que ela vai fazer é outra. Então tem que ter esse alinhamento. Orientar o desenvolvimento de acordo com competência-chave. Então eu preciso de pessoas nos postos de trabalho que tenham aquelas competências-chave para aquela função. Por exemplo, se eu for contratar uma pessoa para a área de vendas e a pessoa for muito quieta, vai dar certo? Normalmente não. Se eu for contratar uma pessoa para uma área de engenharia, de arquitetura, e a pessoa tem dificuldade com cálculo, não vai funcionar. Eu preciso ter uma pessoa que tenha o perfil da vaga. Então, a competência-chave para executar aquela tarefa ali. Se eu pegar, por exemplo, um professor,
que ele não tenha didática, que ele não consiga passar conteúdo, não vai resolver, ele não vai conseguir fazer bem a tarefa dele. Então precisa pegar uma pessoa que esteja alinhada, que ela consiga entregar a necessidade da empresa. Então a gestão de pessoas passa por isso. Acompanhar os níveis de motivação das pessoas. Gente, uma equipe motivada, ela entrega um resultado completamente diferente da equipe desmotivada. Quando a equipe está motivada, se vai aparecer um problema, essa equipe motivada, ela antecipa o problema. Ela vai entregar um resultado melhor, ela vai propor, ela é muito mais engajada. Eu vou dizer assim para vocês que é muito difícil, como gestor, trabalhar com equipe desmotivada. É bem complexo. E a motivação, ela passa muito pelo gestor, na questão do ambiente, tá? Não é só isso, mas interfere bastante. Tornar o ambiente de trabalho mais humano, fazer com que as pessoas se sintam bem no ambiente de trabalho. Quanto mais à vontade a gente está no ambiente de trabalho, claro que se pudesse escolher qualquer um de nós, a gente gostaria de estar em casa vendo Netflix. Quem que não, né? Mas a gente precisa trabalhar, então a gente tem que encontrar prazer no trabalho. E a gente tem prazer no trabalho. Claro que não é tudo que a gente faz que a gente gosta, mas tem momentos de prazer no trabalho que valem a pena. Assim. Então eu tenho que ter um ambiente mais humano, que eu tenha vontade de ir para a empresa, que eu não me sinta mal na empresa. Garantir que a pessoa tenha uma remuneração justa. Se eu estou trabalhando e a minha remuneração é abaixo do que eu entrego, eu fico com uma sensação de injustiça. E ela parece que vai corroendo por dentro, assim, ela vai crescendo, essa insatisfação vai aumentando, vai gerar o quê? Desmotivação. Tá? Então eu preciso receber uma contrapartida de acordo com o que eu entrego. Cuidar os feedbacks. O feedback é uma ferramenta poderosa, pessoal. À medida que vocês crescerem profissionalmente, e vocês vão, tanto que vocês estão buscando conhecimento, é a primeira prerrogativa para crescer profissionalmente, procurem se alinhar em relação a feedback. Percebam que o feedback ele não é difícil de fazer. O feedback é uma conversa. Pode fazer um feedback em 30 segundos. Então, ele é bastante importante. Melhorar a comunicação, mediar conflitos, a gente já viu em encontros anteriores, mas são funções importantíssimas do RH. Então, tudo isso passa pela mão do RH. Toda essa maneira de lidar com as pessoas, com qual objetivo? Entregar para a empresa o melhor resultado possível. Tá? O grande objetivo do RH é isso. Como fazer para valorizar as pessoas, gente? Quando a empresa tem pessoas motivadas, pessoas que têm as características necessárias, ela vai crescer no mercado, ela vai expandir, ela vai conseguir se dar bem, vai trazer inovação, vai conseguir entregar resultado. Só que nós temos hoje no mercado, gente, 5 gerações diferentes. Tá? Claro que alguma dessas gerações já está saindo do mercado, mas em boa parte das empresas nós temos 5 perfis diferentes. Claro que não dá para generalizar. Ah, eu tenho 20 anos, mas eu não tenho comportamento de geração Y. Eu tenho um comportamento mais tradicional. Acontece. Mas, a grosso modo, as gerações têm um comportamento muito parecido. Primeira geração que eu queria comentar com vocês. A gente escuta muito a questão da geração Y. Já ouviram falar da geração Y? Alguém já ouviu esse termo? Geração Y, geração Z, geração X? Eu já ouvi falar da geração, agora eu só não lembro se a geração Y é a geração dos anos 80, 90, por ali, e aí a geração Z é dos anos 2000, se não me engano. Daí tem a geração Alpha, que é para frente, né, dos Isso, 2000. a Alfa é a mais novinha, Lenise. Perfeito, é isso mesmo. Deixa eu abordar um pouquinho as características dessas gerações. Vocês vão perceber que a maneira de tratar ela é diferente. Elas têm comportamentos diferentes. Aqui eu vou passar mais ou menos, gente, isso é estudo, então não é uma ciência exata, mas mais ou menos assim, pela data de nascimento, em que geração a gente se encaixa. Quando se fala da geração dos tradicionais, são pessoas que nasceram até 1950. Tá? Existem poucas pessoas no mercado de trabalho. Uma pessoa que nasceu até 1950, os mais novos dos tradicionais estão com 74 anos hoje. Existem pessoas com essa idade no mercado de trabalho? Sim, ainda tem. Tem várias empresas que têm pessoas com bastante idade. Qual é a característica dessa geração dos tradicionais? É uma geração que nasceu, eles passaram pelo período das guerras. Tá? São pessoas que nasceram pós-Segunda Guerra Mundial, chegaram a pegar o período das guerras ali.
Então, é uma geração que ela está acostumada com sacrifício. Eles vieram de uma educação que era diferente. Antigamente, como que era a educação das crianças? Era muito rígida, eram famílias muito grandes, era um sistema mais patriarcal, então o pai determinava, a mãe cuidava da casa, a criação era rígida, normalmente os irmãos mais velhos cuidavam dos irmãos mais novos, mas sempre sob a supervisão dos pais. Então era muito comum castigo físico. Então uma geração acostumada com sacrifício. Antigamente a gente se vivia pior do que hoje. A vida era mais difícil, inclusive a vida financeira, tá? Então são pessoas que elas se acostumaram com uma liderança rígida porque elas vieram de uma família que tinha essa cultura de rigidez. Não tinha muito espaço para as crianças se manifestarem. Estilo conservador, pensamento lógico, não gostavam de mudar de emprego. Para uma pessoa dessa geração, perder o emprego é uma vergonha, uma desonra, é uma coisa que afeta o aspecto psicológico. Não gostam de contato físico, então é uma geração mais formal. Eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas, não que tenham necessariamente esse comportamento, mas que têm essa faixa de idade. O Pelé é da geração dos tradicionais, Silvio Santos, geração dos tradicionais. Esse cara aqui, ele é muito interessante. Alguém já ouviu falar do Walter Ortmann? Não. Não ouviu, Alex? Não. Cara, Esse ele é tem... o funcionário mais antigo de Blumenau? Exatamente, Se eu não me Lenise. engano, de uma empresa de roupa bem famosa, eu esqueci o nome. Exatamente. Tu acertou quase tudo, só que é Brusque. Ele é da Carlos Renault. Ah, Mas deu na trave. Mas é fui exatamente isso. Gente, esse cara está no Guinness Book porque ele é a pessoa que está mais tempo na mesma empresa. Ele está 85 anos na mesma empresa. Ele entrou com 15 anos na Carlos Renault, ele tem 100 anos hoje e ele está lá até hoje. Tá? Então, Walter Ortmann, para vocês terem uma ideia, a carteira profissional dele, ele só trabalhou na Carlos Renault. Hoje o nome é Renaultville, mas antigamente era Carlos Renault o nome. É uma empresa de tecelagem de Brusque. A carteira de trabalho dele foi registrada dia 17 de janeiro de 1938. Então, percebam que ele é registrado pelo Guinness, está vivo até hoje, tá? Trabalha até hoje. Acho que um velhinho desse, parar de trabalhar, ele morre no outro dia, né? Mas é a pessoa que está mais tempo no mercado de trabalho. Também geração tradicional. A geração dos baby boomers, pessoal, por que tem esse nome baby boomers? São pessoas que nasceram de 51 a 64. Por que o nome baby boomers? Baby é de bebê. O termo em inglês boomer, ele quer dizer uma explosão, uma catarse, uma coisa muito intensa, muito forte. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, houve um clima de muito otimismo no mundo. As pessoas passaram por um longo período da guerra lá. A Segunda Guerra Mundial durou 5 anos. 5 anos em guerra, gente, parece uma eternidade. A pessoa tem privação de muita coisa, tu não sabe como vai ser o amanhã, milhões de pessoas morreram. Então, quando terminou a Segunda Guerra, começou a ter um clima de muito otimismo no mundo e as famílias começaram a crescer de uma forma muito intensa. Houve um grande nascimento de crianças. Por isso que se chama essa geração de baby boomers. Boomers no sentido de explosão, muitas crianças nascendo. Qual é o comportamento dessas pessoas? Essa geração, ela também é uma geração que tem um comportamento mais conservador, também é uma geração que não gosta de mudar de emprego, uma geração que não gosta de mudança. Tá? Talvez, não digo os pais, talvez os avós de vocês sejam dessa geração. Eles já começaram a questionar a autoridade. Se é uma pessoa da geração tradicional e o chefe fala alguma coisa, ele não questiona, ele vai lá e faz. O baby boomer, ele já questiona, ele já começa a contestar mais o chefe. Foco no curto prazo, sabem trabalhar sob pressão, não gostam de mudança, então valorizam muito a parte patrimonial. Como os pais viveram uma vida com muita privação, as pessoas dessa geração, elas valorizam muito a compra de uma casa, a compra de um carro, uma casa na praia. Então é uma valorização muito grande dos bens materiais, que traziam segurança para essa geração. Barack Obama, já ouviram falar dele? Acho que todo mundo conhece, né? Foi presidente dos Estados Unidos, é da geração dos baby boomers. Madonna é dessa geração. E o Steve Jobs também é dessa geração. Steve Jobs eu vou falar
algumas vezes dele durante essa aula de hoje. Ele aparece em um outro contexto. Geração X, gente, provavelmente a geração dos pais de vocês. Quem nasceu de 65 a 83. Então, a geração X, ela é uma geração que ela conviveu com alguns movimentos sociais muito fortes. O movimento dos hippies nasceu durante a geração X. Os movimentos sociais mais importantes nasceram durante a geração X. Aqueles movimentos ambientalistas. Então, a maior parte desses movimentos mais importantes nas causas sociais tiveram esse nascimento nesse período. Ok? Como é o perfil das pessoas da geração X? É a primeira geração que ela procura focar no trabalho, mas ela também quer qualidade de vida. É uma geração que não gosta de mudar de emprego, não gosta de mudança, são centrados, pé no chão, ou seja, é uma geração bastante racional. O líder para essa geração ele tem que ser competente, então é uma geração que questiona a liderança, valorizam uma carreira estável. Então, mais ou menos o perfil da geração X é esse. Okay? Quem que é dessa geração? Vocês já ouviram falar da J.K. Rowling? Alguém conhece essa mulher, não? Não. Ela criou um personagem muito famoso. Ela escreveu o livro e foi feita uma série de filmes sobre ele. Bruxinho. A escritora do Harry Potter? Exatamente. Essa é a autora dos livros do Harry Potter. Perfeito. Rogério Ceni é dessa geração. Robert Downey Jr., que fez o papel do Homem de Ferro, também é dessa geração. Tá? Então, geração X tem essa característica. Provavelmente, pessoal, é a geração dos pais de vocês. Eu digo isso porque eu sou geração X e eu tenho filhos mais ou menos na faixa de idade de vocês. Tá? Alguns, os pais talvez nem sejam ainda geração X. Geração Y. A geração Y, gente, é a mais estudada de todas. Começou a se estudar a geração por causa da geração Y. Por quê? Porque a área de RH das empresas, ela tinha muita dificuldade de lidar com o pessoal de geração Y, porque eles tinham uma mudança muito grande em relação às gerações anteriores. O Y, se ele não gostar do trabalho, ele muda. Então, até a geração X, tu contratava a pessoa, mesmo que a pessoa não tivesse achando o trabalho 100%, ela não saía. Ela ia sair do trabalho numa situação extrema. Geração Y, não. Eu não gostei do chefe, eu não gostei do ambiente, alguma coisa, não gostei do trabalho, vou procurar outro emprego. Então, ela tem essa característica. Isso começou a dar muita dor de cabeça para as áreas de RH, que eu vou mostrar depois para vocês. Quando a empresa contrata e desliga rapidamente a pessoa, ela tem um custo para esse processo. Então, isso começou a onerar a empresa não conseguia completar o quadro, começou a se estudar as gerações, o perfil de comportamento das gerações, a partir da geração Y. Quem nasceu de 84 a 90? Algum de vocês é dessa geração? Eu sou. Suzane é dessa geração. Legal. São chamados millennials, porque é a geração que foi para o mercado de trabalho na virada do milênio. Quais são as características? Gente, eu não estou generalizando, tá? De repente eu falo características, pô, mas eu não sou assim. Não é que todo mundo da geração é desse jeito, mas a maior parte das pessoas tem esse perfil. São pessoas que precisam de validação com mais constância, então eu preciso dar mais feedback para a geração Y do que para as anteriores. São imediatistas, é uma geração que, por exemplo, se eu tiver que esperar anos para ter um crescimento profissional, eu não vou ficar, eu vou procurar outro lugar. Tem muita capacidade técnica, é uma geração que sabe trabalhar com a parte de tecnologia, que as gerações anteriores têm dificuldade. Claro que tem exceção, mas pegar uma pessoa da minha idade, por exemplo, pessoa com mais de 50 anos para mexer com um computador, não tem jeito, não tem destreza. Quando eu vou fazer as aulas online, por exemplo, se dá algum BO aqui na instalação de alguma coisa, eu tenho que chamar alguém. Quem que vem me ajudar? Jovem. O jovem já sabe, já faz a conexão, já liga, já consegue fazer essa leitura de uma forma perfeita. Tá? Então, é uma capacidade técnica muito grande. São multifuncionais. As pessoas dessa geração conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tu tem essa característica, Suzane? Consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que eu sou mais ou menos. Mais às vezes consigo, às vezes eu tô meio... não consigo. Depende do tipo de trabalho, né? Às vezes tem mais a ver com o teu perfil. Isso, depende.
Perfeito. São informais, são autônomos, é uma geração que se vira bem sozinha. É uma geração mais individualista, certo? Sabem gerenciar a vida pessoal e é uma geração que gosta de fazer parte do time. Quem que é dessa geração? Cristiano Ronaldo é dessa geração, Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1, e o Mark Zuckerberg, que é o cara que criou o Facebook. Por que o Zuckerberg criou o Facebook, gente? Quando ele criou, não era por dinheiro. Não sei se vocês já leram sobre a história do Zuckerberg. Ele era uma pessoa muito... ele está vivo ainda, né? Ele é uma pessoa muito tímida. Ele criou o Facebook para ele se relacionar por um meio eletrônico, porque ele não tinha muito jeito com contato pessoal com as pessoas. Então ele criou o Facebook nesse contexto. Geração Z, eu acho que agora vai pegar a maior parte de vocês. Quem nasceu de 91 a 2010. Tá? Depois tem a geração Alfa, mas a geração Alfa ainda não está entrando no mercado de trabalho. Por isso que eu não coloquei ela aqui. É a geração mais jovem que está no mercado de trabalho. Eles são chamados de nativos digitais. Por quê? Porque é uma geração que nasceu com o computador. Eu, por exemplo, gente, eu vivi a transição do computador. O computador entrou nas empresas brasileiras na década de 90. Então, eu sei o que é trabalhar antes do computador e depois do computador. A geração Z é uma geração que ela já, quando ela nasceu, o computador já estava a milhão. Já existia computador, certo? É uma geração que não tem fronteira geográfica. Por que isso? Porque a internet nos dá essa mobilidade. Tu consegue conversar com alguém do Japão, tu consegue conversar com um amigo teu que mora na Austrália, tu consegue conversar com alguém na França, no Chile, em qualquer lugar do mundo. Como que era antes, gente? Olha como a vida da gente é cada vez melhor. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Cora Coralina. Alguém já ouviu falar? É uma poetisa goiana, é lá do estado de Goiás. Sim. Já ouviu falar, Suzane? A Cora Coralina tem uma... Eu vi uma entrevista com ela que era fantástica. Ela é bem velhinha, acho que já deve ter falecido, inclusive. Mas ela disse nessa entrevista uma coisa que marcou muito, que é muito verdade. Ela disse que cada vez fica melhor. As gerações anteriores passaram muita dificuldade e as próximas gerações cada vez vão ter uma qualidade de vida melhor. E é verdade. Se a gente for olhar para o passado, no passado o pessoal lavava roupa na pedra, na mão. Hoje todo mundo tem uma maquininha de lavar em casa. Então essa geração, ela tem uma comunicação muito fácil. No passado, como é que se comunicava com as pessoas? Carta. Poucas pessoas tinham telefone. Tu escrevia uma carta, tinha que postar no correio, ela ia levar 3, 4, 5 dias para chegar. Então, a comunicação era muito mais lenta. Não tem tanto traquejo social, é uma geração que já foi criada mais sozinha. As gerações mais antigas, por exemplo, é uma geração que as crianças brincavam na rua, era mais comum. Hoje em dia é mais difícil, por questão de segurança, por questão do pai e da mãe estar no mercado de trabalho, então é mais difícil isso. Muita responsabilidade social, muita preocupação com a questão social, gostam de interação, têm necessidade de se expor, é uma geração mais ansiosa, é uma geração que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, consegue se adaptar à questão de horário, são dinâmicos, mas tem baixa concentração. É uma geração que tem mais dificuldade de concentrar. Então, é uma geração que consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas tem um pouco mais de dificuldade de concentração. Tá? Pode falar, Denise. Eu sou dessa geração e eu vou falar uma coisa. Baixo nível de concentração eu tenho bastante, é um defeito, mas eu tipo, tenho bastante o nível baixo de concentração. E pior que eu já fui ver, né, se é algum problema, mas eu não sei se é por causa de muita demanda também de atividade, porque a gente não faz uma atividade só, né, na empresa, a gente faz várias. Exatamente. Se é o nível de estresse que atrapalha. Não sei, professor, mas eu sei que realmente tem um baixo nível de concentração, não consegue focar, às vezes, dependendo do dia, não consigo focar. Às vezes a gente pedir alguma informação e fala, gente, eu não posso, eu preciso me concentrar para poder focar naquilo, porque distrai muito fácil essa geração. Distrai muito fácil. É que a demanda, o mercado de trabalho é dinâmico, Lenise. O mercado de trabalho hoje, ele pede mais pessoas com esse teu perfil. Então, essas características das gerações também têm a ver com esse dinamismo do mercado. Hoje, tu está fazendo várias atividades dentro da empresa. No passado, as atividades eram mais mecânicas. Então, a pessoa ela só trabalhava fazendo uma coisa. Por isso que ela conseguia mergulhar naquilo, concentrar mais. Tem esse aspecto também.
Essa baixa concentração, ela pode atrapalhar em alguns momentos, mas ela vai te ajudar em outros momentos que tu consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Então tem o ônus e tem o bônus. E a questão de ansioso, realmente, eu sou dessa geração e eu sou ansiosa. Uhum. Né? Tipo, realmente, meio que tá ali da cidade. Eu acho que tudo praticamente que tá ali, né? Do nível, da concentração ali, né? De ansioso, fecha certinho com. Fecha, não é. É característica da geração. Lenise, eu tenho muito aluno com essa faixa de idade de vocês. Como que eu faço aula, por exemplo, para o técnico, para a graduação também? Eu procuro fazer uma aula bem dinâmica e eu não faço aula longa. Por quê? Por essa questão de concentração. Se eu pegar uma turma, por exemplo, eu vou dar uma aula, eu tenho 3 horas para dar aula. Se eu der aula de 3 horas, quando passa ali de 2 horas, o pessoal já desconcentra. Então é característica. Tá realmente esse perfil. Tipo, para mim, poder memorizar, entender as coisas que eu anoto palavras-chave, eu escrevo bastante, daí eu consigo memorizar e gravar, para poder me concentrar. Porque se eu não escrever ou não anotar, eu não consigo memorizar, lembrar, alguma coisa assim. Então, se o professor está falando, eu estou aqui escrevendo. Não, é bom, é bom. Tu sabe que eu era assim também. Se eu não escrever, eu não aprendo. A minha maneira de aprender é escrevendo. Tem pessoa que aprende ouvido, tem pessoa que aprende lendo e tem pessoa que aprende escrevendo. É característica. Como eu disse, eu não vou dizer que é bom, que é ruim, é característica. Quem que é dessa geração? Neymar, dessa geração. Não sei se vocês conhecem essa atriz, Sophie Turner. Algum de vocês viu aquela série do Game of Thrones? Sim. É uma baita série, né, Suzane? Eu li os livros também, são fantásticos. Muito boa, muito boa. Não pode se apegar ao personagem, né, Suzane? Pois é. Mas essa atriz aqui, ela fez X-Men também, mas ela fez papel lá no Game of Thrones, ela ficou famosa por esse papel. Lua Santana é dessa geração. Pessoal, vamos fazer um exercício para dar uma fixada, assim como eu disse para vocês. A ideia não é decorar, é entender o contexto do assunto. Dessas 5 gerações, qual nasceu depois da Segunda Guerra Mundial? Que teve aquela explosão de nascimento lá. Tradicionais? Não, depois da Segunda Guerra. As tradicionais foram depois. Baby Boomers, perfeito. São chamados nativos digitais, nasceram com o computador. Geração Z? Geração Z, perfeito, Júlia, show de bola. Geração mais antiga. São as tradicionais. Tradicionais, Suzane, perfeito. São chamados de millennials, porque eles entraram no mercado de trabalho na virada do milênio. Geração Y? Show de bola, Lenise, geração Y. Não gosta de inovação. Aqui tem 3 que encaixa. Tem 3 gerações aqui que a resposta seria certa. Tradicionais? Tradicionais, baby boomers e geração X. Nenhuma das 3 gosta de mudança. Neymar é dessa geração. Z. Z, perfeito, Alex. Não gosta de contato físico, tem que ter uma formalidade maior, tem que ter mais distância. Tradicionais. Y. Tradicionais. Tradicionais, você não pode chegar abraçando eles, que eles não são muito dessa parada. É senhor, senhora, tem que ter um distanciamento. A geração que nasceram os hippies, nasceram os movimentos sociais. Y. Um pouquinho Não. antes, Alex. Oi, Lenise. X. X, perfeito. Buscam equilíbrio pessoal e profissional. Primeira geração que procurou isso, qual foi? Depois mais 2 aderiram, mas começou com uma dessas gerações. A X? X, começou com a geração X. Obama é dessa geração. É a B? B, perfeito, Suzane. É uma geração acostumada a sacrifícios, passaram pela guerra. Tradicionais, Denise. Valorizam a família pátria. Essa aqui eu não cheguei a comentar, gente. É tradicionais, tá? Eles valorizam muito família, pátria, esses conceitos. 13 são desapegados de fronteira geográfica. Podem ter amigos. Z, perfeito. Cristiano Ronaldo é dessa geração. Y. Y, show de bola, gente. Parabéns, muito bom. Como fazer dentro do RH para entender esse caldeirão
e conseguir trabalhar com esse grupo de pessoas tão distintas? Primeira coisa, tentar entender como funciona cada pessoa, como funciona cada geração. Por exemplo, se eu pegar uma pessoa de geração dos baby boomers, essa pessoa vai querer pegar um trabalho fixo, quanto menos mudar para ela, melhor. Se eu pegar alguém da geração Z e der um trabalho fixo, que vai fazer sempre a mesma coisa, ela enlouquece. Eu preciso dar um trabalho que mude, que tenha novidade, que tenha alguma coisa que gere aprendizado. Tá? Então, entender cada geração e cada colaborador para conseguir estimular ele da maneira adequada. Plano de carreira ajuda na valorização. O que é plano de carreira, gente? É quando a empresa define quais são as regras. Olha, para tu ser gerente de RH, tu tem que ter essa formação, tu tem que ter esses conhecimentos, tem que ter esse tempo de experiência. Então, plano de carreira é quando a empresa deixa claro quais são os pré-requisitos. Tem empresa que faz isso, inclusive em relação ao salário. Ajuda bastante, tu tem uma visão mais clara do teu futuro profissional dentro daquela empresa. Valorização do indivíduo. Aqui eu trouxe alguns elementos que podem ser utilizados para valorizar as pessoas. Claro que eu tenho que entender como a pessoa funciona. Aumentar a responsabilidade para muitas pessoas serve como uma valorização. Quanto a pessoa sabe que o trabalho dela é importante ali, ela vai conseguir se doar mais, demonstrar a importância dos resultados, demonstrar confiança nas pessoas. Isso é do ser humano. Quando a gente percebe que a gente vai fazer um trabalho que a empresa confia no nosso trabalho, a gente vai procurar fazer ele mais bem feito. E incentivar a meritocracia. O que é meritocracia, gente? Premiar quem consegue entregar mais. É difícil de fazer. A área de vendas sempre fez meritocracia. O vendedor que vende mais, ele ganha mais comissão. Mas uma área industrial, uma área de prestação de serviço, é mais difícil, tá? A empresa tem que criar mecanismos de meritocracia. Comunicação. A comunicação ela é fundamental, não só na empresa, na nossa casa, no âmbito familiar, assim, na escola. A gente vive a era da informação. Então, se tem distorção da comunicação, por isso que no primeiro dia eu fiz aquela brincadeira do telefone sem fio, porque acontece nas empresas. Muitas vezes a comunicação distorce e ela tem um efeito muito ruim quando ela não tem clareza. Tá? O que uma empresa deve fazer? Ela deve comunicar tudo que não for estratégico, tudo que não for sigiloso. Então, a empresa ela tem que falar para os funcionários se entra alguém, se sai alguém, se ela lançou um produto novo, se ela participou de algum evento, tudo o que acontece na empresa, tu tem que saber qual é a meta de faturamento. Qual que é a vantagem da empresa divulgar informações sobre ela mesma? A gente gosta do que a gente conhece. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, gente. Eu trabalhei numa empresa que eu não tinha informação nenhuma. Eu sabia o nome da minha gestora, era uma gerente, cuidava da produção. Eu não tinha meta de produção, era tudo empírico, assim, era tudo, sabe, solto. Daí tu chegava no final de semana no churrasco, amigo teu, com teu cunhado, e a tua empresa? Cara, não sei nada da minha empresa. Percebe como fica chato? Então, assim, a empresa ela tem que se comunicar, ela tem que se apresentar. Quando a gente conhece sobre a empresa, a gente começa a torcer por ela, começa a gostar mais dela. É mais ou menos como uma série. Se tu pegar uma série e assistir um capítulo, assistir só uma primeira vez, um pouquinho, tu não vai torcer para personagem nenhum, tu não conhece ninguém. Agora, se tu acompanhar uma série, tu vai começando a perceber os personagens, começa a criar vínculo, tu vai te identificando com eles. Então, a empresa ela tem que fazer um trabalho para se mostrar, para motivar os colaboradores. Tem empresa que contrata agência de propaganda para fazer o endomarketing. O que é isso? É um marketing interno. Eu vou mostrar para os meus colaboradores como que eu sou como empresa. Então, comunicação é bastante importante. Ambiente físico de trabalho, gente, ele interfere também. O que é um ambiente físico de trabalho? É tu procurar humanizar o ambiente de trabalho. Dá para fazer em qualquer empresa isso? Não. Mas é uma regra que sempre, assim, ajuda. Por exemplo, o ambiente de trabalho que tem uma área de lazer, com alguma coisa de verde, com uma área envidraçada. Quando as salas não têm divisões ou tem divisão de vidro, que tu consegue perceber que não tem divisão dentro da empresa. Se é uma empresa muito fechada, dá uma impressão de claustrofobia e dá uma divisão hierárquica mais rígida, assim. Quando é um espaço mais amplo, tu consegue perceber que não tem tanta distinção, tá todo mundo trabalhando, todo mundo faz parte da equipe.
Elementos verdes, plantas, árvores ajudam a humanizar. Eu vou dar um exemplo muito fácil de entender de como o ambiente interfere na empresa. Qual é a cor de parede de hospital? Ninguém gosta de muito ir ao hospital, né? Mas vocês já repararam quais são as cores das paredes dos hospitais? Que cores são? Branca com azul. Perfeito, Alex. Branco, azul bem clarinho e verde água. Por quê? Porque são cores frias que tranquilizam. Se eu pegar um hospital e pintar a parede de vermelho, gente, interfere muito na saúde dos pacientes. Então, a questão das cores, ela tem a ver. Se faz estudo, a área de marketing, ela estuda as cores. As cores não são aleatórias, elas provocam sensações na gente. Cada cor nos traz um sentimento. Se eu trouxer uma cor amarela, ela traz... As cores quentes são mais alegres. Se eu trouxer o roxo, por exemplo, ele lembra de sofisticação. Então, assim, cada cor tem um significado. Então, elas não podem ser aleatórias. Por que, por exemplo, parede de indústria não é cor forte normalmente? Não vai ver cor escura. O normal é a cor mais clara. Para trazer uma sensação mais de paz, de bem-estar. Tá? Então, tem essa questão do ambiente humanizado. Clima organizacional, eu já comentei com vocês em outras aulas, é fundamental. Trabalhar num ambiente que eu me sinta bem vai fazer toda a diferença. Se eu não me sentir bem no ambiente que eu trabalho, eu não me dou com o chefe, eu não me dou com a equipe, eu não gosto do que eu faço, provavelmente eu vou ficar muito pouco tempo na empresa, e se eu insistir em ficar nessa empresa, eu vou ficar doente. Tá? Então, o clima organizacional, ele é fundamental. Um bom ambiente, ele promove uma sensação de bem-estar para a pessoa. Quando eu trabalho numa equipe que eu tenho uma boa relação com as pessoas, eu me sinto acolhido. Nós temos a necessidade, como seres humanos, de fazer parte da equipe. Tá? O nível de estresse cai. Então, assim, tudo isso influencia. A questão de remuneração também serve para valorização. Qual é o efeito da empresa que paga muito pouco, pessoal? Isso acontece, tá? Tem empresa que ela paga muito pouco. Qual é a grande dificuldade para ela? A pessoa entra nessa empresa, porque ela é mais fácil de entrar, ela sempre tem vaga em aberto. Depois que a pessoa aprende a trabalhar, ela vai para outra. Ou seja, a empresa que está sempre contratando e ela está sempre treinando. Às vezes é da empresa, às vezes é do segmento. Deixa eu dar um exemplo para vocês, gente. Eu trabalhei um tempo numa empresa que eu cuidava de uma equipe. Beleza, Ari, tranquilo. Obrigado pela participação até aqui, Ari, não tem problema nenhum. Eu trabalhei numa empresa que eu tinha uma equipe feminina com 110 meninas. O que aparecia de menina de padaria para trabalhar lá é assim, um número gigantesco. Por que padaria? Vocês já repararam que a atendente de padaria está sempre mudando? Perceberam isso? Não acontece na padaria que vocês compram? Acontece, né? Por que isso? Salário baixo e horário ruim. Pessoal que trabalha em padaria. Padaria abre às 6 da manhã, fecha às 10 da noite, muitas vezes. Trabalha sábado, trabalha domingo. Pode falar, Lenise. Não só em padaria, né? Em mercado também. Tu vai no mercado, hoje é uma pessoa. Tu vai no mesmo mercado, amanhã já é outra pessoa, porque o pessoal não aguenta. Muito, tipo, o horário é muito estressante, sei lá. Tipo, é complicado. É complicado. E o mercado também. Existem alguns trabalhos que têm mais dificuldade de reter as pessoas. O que acontece? São os lugares mais fáceis de conseguir emprego. Outro exemplo, Lenise, eu tive muito aluno da Venezuela, do Haiti, de outros países. O pessoal que vem de um outro país, ele tem mais dificuldade de se integrar. Então, eles pegam essas vagas de abertura, assim. Outro ambiente de trabalho, assim, que é muito difícil de trabalhar, cozinha industrial. Trabalha no calor, trabalha com pressa, não pode dar errado, o horário da refeição tem que estar tudo certinho. Cara, é um trabalho muito cansativo também. Então, se a remuneração for mais baixa, se o trabalho é ruim e a empresa compensa com remuneração, ela consegue segurar mais. Tem uma empresa aqui de Joinville que ela tem um trabalho muito pesado. Muito tempo ela tinha um salário muito melhor do que as outras. Então ela tinha profissional que ia lá e se sujeitava. Pô, vou pegar um trabalho pesado, não vou ganhar mais. Inclusive, pessoas que trabalhavam comigo, que eram muito bons, saíram da empresa que eu cuidava para trabalhar nessa empresa. Hoje, essa empresa paga menos. Não é que paga menos que a média, assim. Paga até um pouquinho acima da média, mas tem outras empresas com trabalho melhor que pagam mais.
ela tem uma dificuldade gigantesca de segurar as pessoas. Então, remuneração, ela também é importante. Oportunidade de crescimento. Se a gente entra numa empresa e percebe que a fila nunca anda, a gente acaba desanimando. Principalmente geração Y e geração Z, que é de vocês. Se tu entrou num lugar e tu percebe, puxa, mas aqui eu não vou crescer, tu acaba saindo da empresa. Então, a oportunidade de crescimento também pega. O que ajuda para segurar as pessoas numa empresa? Treinamento ajuda. Treinamento, assim, amplia o leque. Empresa que faz muito treinamento, cara, às vezes o meu salário não é tão bom, mas eu vou ter muita oportunidade, eu vou adquirir conhecimento, eu fico mais atrativo para o mercado. Então, treinamento ajuda. Participação em convenções ajuda também. Tu começa a fazer parte do time, dá uma sensação boa. Desafios também é interessante. O que atrapalha muito? Um trabalho monótono, falta de oportunidade e a empresa quer sempre a mesma coisa. Principalmente para essa geração que está entrando agora no mercado de trabalho, que é Y e Z. Gente, vamos fazer um segundo exercício para fixar. Eu faço muito exercício, mas o exercício ele ajuda. Tu começa a pensar ali e fica mais fácil de entender o assunto. Verdadeiro ou falso? A valorização de pessoas pode ser feita da mesma maneira para qualquer trabalhador. É verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Posso pegar qualquer pessoa, eu vou conseguir valorizar ela usando as mesmas técnicas. Acho que é verdadeiro. É falso. Falso. É falso. Por que é falso? Porque se eu usar a mesma técnica, por exemplo, ó, se eu pegar alguém da minha geração, que é geração X, e der um trabalho fixo para essa pessoa, ela fica. Se eu pegar alguém da geração Z, provavelmente ela não vai ficar. Então, as pessoas têm características diferentes. Por isso que é um desafio trabalhar com RH. Tu vai trabalhar com vários perfis de pessoas diferentes. 2, o plano de carreira é um programa que estrutura o caminho, ele mostra qual é o caminho profissional que a pessoa vai percorrer dentro da organização. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, Lenice, perfeito. Show de bola. 3, meritocracia é a estrutura organizacional da empresa. Falso. Falso, Suzane. Meritocracia, eu consegui premiar a pessoa que tem um resultado melhor. Quem faz mais ganha uma bonificação. O dinheiro, o prêmio, viagem, enfim, ganha alguma vantagem. 4, uma boa comunicação por parte da empresa interfere na motivação das pessoas. Verdadeiro. Verdadeiro. Se a empresa se comunica bem, a tendência é que as pessoas fiquem mais motivadas. 5, um ambiente humanizado é aquele onde há um grande número de pessoas. Falso. Falso. Ambiente humanizado, gente, é quando tem elemento natural, quando consegue olhar para a rua. Não é o número de pessoas, é o local, o dia a dia que tu vive. Às vezes trabalha numa empresa que tu não consegue saber se na rua está chovendo, se tem sol, sabe? É mais complicado. 6, a remuneração pode ser considerada o único atrativo para segurar talentos. Falso. Falso. Ela ajuda, mas não é só isso. Tem muitos outros elementos. 7, monotonia e oportunidade de treinamento são fatores que atrapalham a retenção de talentos. Falso. Falso, por causa da monotonia. Eu trouxe um exemplo aqui, gente, só de curiosidade, da Google. Que o Google é uma das empresas que mais se esforça para segurar os profissionais. A área de tecnologia hoje é uma área que ela tem uma demanda reprimida. Ela precisa de muitos profissionais qualificados e não tem. Então, a empresa que tem um bom profissional na área de TI, ela faz de tudo para segurar. O Google é o sonho de consumo de muita gente que gosta de tecnologia. Tem até um filme, não sei se vocês já assistiram, com Robert De Niro, acho que é O Aprendiz o nome do filme, que ele fazia o papel de um estagiário no Google, que mostra um pouco a Google por dentro lá, não sei se chegaram a assistir. Já assisti. Bem Já legal. viu? É legal, é um filme bem legal. Mostra ali o cara que é da geração tradicional convivendo num ambiente que é de geração Y, geração Z. É interessante. Cultura organizacional, ela tem uma cultura organizacional forte, certo? Essa cultura organizacional do Google, ele valoriza trabalho em equipe, ele não valoriza gestores. E ela tem um gestor responsável por cuidar da cultura organizacional. Então, tem um chefe dentro do Google
para ver se o pessoal está motivado ou não. Comida grátis, no filme aparecia isso. O Google tem um restaurante 24 horas, que a pessoa pode ir lá a hora que quiser fazer um lanche. Poxa, eu estou trabalhando agora, deu fome, eu vou lá comer uma pizza. Ah, eu vou lá comer um sanduíche, eu vou lá jantar alguma coisa, eu vou lá tomar uma coca. Então, a hora que tu quiser, tu pode ir lá e fazer um lanche, sentar no restaurante com toda a calma do mundo, não pagar nada. É um diferencial do Google. Eu trouxe o exemplo do prato, eles são muito... tem muita gente lá que é da alimentação vegana, assim, então tem essa cultura lá também. Antecipação das novidades, as primeiras pessoas que sabem o que o Google vai lançar são os próprios funcionários. Então, como são pessoas que gostam de novidade, gostam de tecnologia, eles mostram para os funcionários até para ter uma ideia de mercado, para ver a reação. Permissão para levar pets. Então, a pessoa, se quiser levar o cachorro, se quiser levar o gatinho, se quiser levar, sei lá, algum outro animal, ela pode levar para o ambiente de trabalho. Por que o Google faz isso? Para que a pessoa se sinta melhor. Quem gosta de cachorro, quem gosta de gato, quando tu tem um animal próximo, o teu nível de estresse cai muito. Tá? Eu já perguntei, mas eu não lembro mais. Eu sei que alguns de vocês têm pets, né? Tu tem, Suzane, algum cachorro, gatinho? Tenho cachorro. Cachorro. Júlia, tem também, não? Tenho cachorro e gato. Cachorro e gato. Alex, tem? Não. Não tem? Denise? Tem uma cachorra. Cachorro. Qual é o efeito do animal na vida da gente? Ele acalma. Ele te traz paz, ele te traz serenidade, ele mexe com o aspecto psicológico. É interessante ter um bichinho assim, é legal. Lá, o Google ele potencializa para que as pessoas levem para o ambiente de trabalho. Pensa que legal seria isso, pudesse levar o teu cachorrinho para ficar contigo no teu ambiente de trabalho. Até para não deixar sozinho no apartamento. As mães, elas têm uma série de vantagens quando trabalham no Google. 18 semanas de licença, ajuda de custo, ajuda para fralda, tem creche lá dentro, então tem todo um suporte para as mães que trabalham no Google. Incentivo à atividade física, então lá tem ginástica laboral de graça, tem equipes para fazer esportes entre os funcionários, patinete para se locomover de um local para o outro lá. Então, muito incentivo à atividade física. Eu não sei se vocês têm o hábito de ir na academia, pessoal. Se algum de vocês frequenta academia? Ou não tem esse costume? Eu. Frequenta, Alex? Por que eu digo da academia, Alex? Academia, gente, tu começa a fazer, é uma coisa que tira tempo, mas te dá uma sensação de bem-estar depois. Eu, por exemplo, eu faço academia das 6 às 7 da manhã, que é o horário que eu consigo. Mas dá um dia que eu não vou, parece que não foi a mesma coisa. Ela te dá exigência física, perde tempo, mas dá uma sensação de bem-estar. Não acontece contigo, Alex? Isso é verdade, dá disposição para fazer as coisas, dá mais agito no corpo, parece que não cansa. Não, exatamente, dá muito mais disposição. Perfeito, academia, legal. Estrutura horizontal, o que é isso? Não tem gestor. O Google trabalha com equipes. Então, cada pessoa dentro da equipe pode dar opinião. A ideia é exatamente essa, que as pessoas participem de uma forma mais livre. Liberdade. Tu pode trabalhar lá no horário que tu quiser, pode trabalhar de casa, pode trabalhar da empresa. Qual é o pré-requisito? Tem que entregar resultado. Então, se eu quiser trabalhar 3 horas por dia, posso? Pode. Só que eu tenho que entregar o meu resultado nessas 3 horas por dia. Se eu quiser trabalhar de madrugada, pode. Tem pessoas que são mais matinais, tem pessoas que são mais noturnas. Tem pessoa que rende muito de noite, tem pessoa que rende muito de manhã. Então, cada um de nós tem uma característica diferente. Foco na inovação. Então, tem todas essas características do Google. Eu trouxe o Google como um exemplo, tá, gente? Que é uma referência nessa parte de gestão de RH, porque é uma empresa assim que tem um faturamento exorbitante, então ela consegue oferecer esses benefícios e tem um público que permite isso, uma atividade que permite isso. Quais são os pilares para eu conseguir segurar as pessoas, os talentos na empresa? Primeiro pilar, fundamental, motivação. A palavra motivação, ela é uma junção de 2 verbos, motivar para ação. 2 verbos não, 2 palavras. Então, a motivação, ela me traz vontade de fazer. A motivação tem 3 elementos, gente. Intensidade, direção e persistência. Quando eu estou motivado, eu preciso canalizar minha energia, a energia, o esforço que eu vou
dedicar para aquela tarefa, é um dos elementos da motivação. Eu vou ter um foco. Não adianta ter uma motivação dispersa. Eu estou motivado para fazer tal coisa, eu estou motivado para crescer profissionalmente, eu estou motivado para estudar. A gente tem motivações específicas, ela tem um direcionamento. E a persistência é o quanto de tempo eu dedico do meu dia para fazer aquela atividade. Então, ela tem esses 3 elementos. Ela muda de pessoa para pessoa, não é em função de idade. Eu posso pegar um velhinho motivado e pegar um adolescente desmotivado. Ela tem a ver com a personalidade da gente, com o nosso jeito de ser. Uma mesma pessoa pode mudar a motivação durante períodos distintos. Eu posso ter fases que eu estou mais motivado e posso ter fases que eu estou mais desmotivado. Como é que eu percebo a pessoa desmotivada no ambiente de trabalho? Ela emite alguns sinais que são claros. Tu consegue perceber desmotivação de uma forma muito clara. Uso de palavras negativas, pessoa que olha muito para o relógio, que não vê a hora passar, está muito ansiosa para acabar o expediente. A pessoa que está desmotivada, normalmente ela é mais afastada. Se a equipe convidar, pessoal, vamos comer uma pizza esse sábado, todo mundo vai. A pessoa que está desmotivada não vai. Se a empresa propõe alguma coisa, a pessoa que está desmotivada, ela diz que não vai dar certo. Para chegar na meta, ela vai chegar no máximo até a meta, ela nunca supera a meta. É uma pessoa que normalmente vai mais para o banheiro, falta mais, chega mais atrasada. Então tem todos esses sinais que a pessoa desmotivada emite. A gente consegue perceber muito claramente isso. A motivação foi estudada por um psicólogo americano chamado Abraham Maslow. Vocês já ouviram falar dele, pessoal? Não? Ninguém ouviu falar do Maslow? Ele é muito estudado na psicologia. E ele estudou motivação. O que o Maslow falava sobre a motivação, gente? Ele diz que a motivação ela tem 5 níveis. Sempre a gente analisa esses níveis de baixo para cima. Primeiro degrau dessa pirâmide, definida pelo Maslow, necessidade fisiológica. Se eu for trabalhar num ambiente que eu não tiver minha necessidade fisiológica atendida, eu não vou conseguir ficar. O que é necessidade fisiológica? Sono, fome, frio, ir no banheiro. Eu preciso ter a minha necessidade fisiológica atendida. Se eu trabalho uma jornada de trabalho extremamente extensa e cansativa e eu não consigo dormir, eu não estou tendo a minha necessidade fisiológica atendida. Se eu não consigo ter liberdade para ir no banheiro na empresa, eu não estou com a minha necessidade fisiológica atendida. Depois dessa, eu preciso ter a anterior completa para passar para a próxima. Necessidade de segurança. Eu trabalhar num ambiente em que eu me sinta seguro fisicamente e psicologicamente. Por exemplo, se eu for trabalhar numa máquina, eu vou operar uma máquina que os últimos 3 operadores perderam um dedo nela, eu vou ter motivação para trabalhar nessa máquina? Cara, eu vou chegar cheio de cuidado nela. Então, assim, segurança física. Segurança psicológica. Algum de vocês chegou a trabalhar numa empresa que teve período de corte? Já passaram por isso? Nunca tiveram essa experiência? Eu passei várias vezes, gente. Período de corte, ninguém trabalha direito. Tá? Eu, como gestor, o que eu fazia quando eu tinha que cortar? Muitas vezes o gerente chegava para os coordenadores, que era a função que eu executava, e dizia assim, olha, a empresa está numa crise, nós vamos ter que diminuir pessoas de cada setor. O João, tu tem que tirar 8 do teu setor, Paulo tem que tirar 9, Pedro tem que tirar tantos. Era assim. Daí tu saía daquela reunião ali pensando quem que eu ia tirar da minha equipe. Complicado. O que eu fazia quando tinha que desligar alguém da equipe, gente? Eu procurava desligar o mais rápido possível, chamar as pessoas que não foram desligadas e dizer, olha, pessoal, quem tinha que sair, saiu. Para voltar à normalidade. Porque aquele período de corte ali, ninguém trabalha direito. Tá? Então, necessidade de segurança é fundamental. Necessidade social, eu preciso ser aceito pela equipe. Essas 3 primeiras, gente, elas são obrigatórias. Se a empresa não tiver essas 3 necessidades básicas atendidas, as pessoas não vão parar nessa empresa. A 4ª necessidade, ela é um adicional, é necessidade de estima. É quando a pessoa ela é uma referência em alguma coisa. Poxa, Denise, para esse trabalho aqui, ela é que sabe fazer melhor. A Suzane é que menos falta, ela é muito assídua. Eu sei que se eu entregar esse trabalho para a Júlia, eu tenho certeza que ela vai fazer. O Alex consegue estar bem com todo mundo. A pessoa vira uma referência, formal ou informal.
Então, ela tem autoestima, ela tem um status, ela tem uma consideração essa na empresa. A última necessidade é a autorrealização. A autorrealização ela nunca é completa 100%. O que seria a autorrealização? Aquela pessoa que está muito bem na vida pessoal e na vida profissional. Normalmente, quem está na autorrealização, ela vai procurar se dedicar a ajudar outras pessoas, ajudar a instituição, fazer um trabalho voluntário, ajudar uma escola, ajudar uma igreja, fazer alguma coisa pelos outros. A pessoa, para estar na autorrealização, ela tem que ser muito bem financeiramente? O que vocês acham? Acho que não. Não precisa ser, Alex. A pessoa pode ser a zeladora ou zeladora de uma escola pública, gosta do trabalho, gosta de criança, está no ambiente que ela gosta, está bem com a família dela, tem uma vida simples, mas está na autorrealização. Ela se sente completa como ser humano. Normalmente, quem está na autorrealização vai para um trabalho assistencial, procura uma espiritualidade mais ampla, vai para esses caminhos. Ações que a empresa pode promover para gerar motivação. Entender a necessidade das pessoas. Quando eu tenho um líder, quando eu tenho um gestor, quando eu tenho uns colegas que são atentos, é mais fácil de trabalhar. Quando a gente vê que alguém está com um problema, se tu encostar na pessoa, conversar com ela, ajuda bastante. Tá? Então, ter esse olhar da empresa para as pessoas, humanizar a vida profissional. Ter metas, então ajuda a motivar, meta individual, meta coletiva. Um processo seletivo que contrate a pessoa para o lugar certo. Não adianta eu colocar qualquer um na empresa, gente. Qualquer um não vai ficar. Às vezes, para a empresa é mais vantagem ela fazer um processo um pouco mais longo e contratar uma pessoa que tenha um perfil para aquela vaga. Claro que existe dificuldade. Às vezes é difícil de encontrar uma pessoa para vagas específicas assim. Mas, quanto melhor for esse processo seletivo, mais a pessoa vai se adaptar à empresa. Meritocracia, como eu comentei, ajuda bastante. Feedback ajuda demais. Feedback é uma ferramenta que tem que ser utilizada. Nós precisamos ter feedback. Vocês já receberam feedback no ambiente de trabalho? Alex, já recebeu feedback alguma vez? Sim, o meu gestor sempre dá feedback, assim, né? Pra ver como tá o desempenho. Ele sempre fala, marca reunião pra gente, sabe, individual. E ele sabe fazer feedback? Sabe, pior que sabe. Lenise, já teve feedback? Sim. Foi boa a experiência? Não foi legal? De todos os meus trabalhos, né? O que eu tô foi melhor. O feedback, tipo, a maneira de conversar. Tava mais preparada a pessoa que veio conversar. Os outros já não. Não foi tão bom, né? Às vezes ele não é bom. Às vezes às vezes a pessoa que faz o feedback, ela não sabe fazer. Suzane, já teve essa experiência do feedback? Não. Não. Faz falta, Suzane. Tu te sente melhor quando tem feedback, assim. É importante. Júlia, já teve um feedback na vida profissional? Incrivelmente já. Eu fico com a parte que precisa de bastante responsabilidade. Eu ajudo na RH e fazendo crachá para as outras filiais. Eu trabalho na Havan, né? Então, todo mês a gente tem uma conversa para saber se tá tudo certo. E a gente tem uma supervisora que também fica em cima bastante. Então, quem tá aqui sempre tá cuidando de tudo. Então, é feedback sempre. Feedback sempre. Legal. Feedback, olha, é bem importante, gente. Processo de comunicação, como eu já comentei, assim, ele acaba repetindo, porque ele entra em vários aspectos, comunicação, meritocracia, isso entra em vários momentos, tá? Então, a comunicação, ela é muito importante. A comunicação numa empresa, ela pode ser vertical. A vertical é quando o gestor passa a informação para a equipe. É fundamental. E ela pode ser horizontal. No passado, a gente chamava essa comunicação horizontal de rádio peão. Eu acho que não usa mais esse termo, né? Vocês já ouviram alguma vez essa expressão, rádio peão? Já. Já ouviu, Denise? Muito chão de fábrica, principalmente. Chão de fábrica. Chão de fábrica, a rádio peão, ela é a milhão. Quanto melhor for a comunicação vertical, menos a rádio peão vai ser ativa. Deixa eu dar um exemplo assim prático para vocês. Agora a gente está começando o ano, mas imagina final de ano. O que a empresa tem que fazer? Ela tem que chegar para os colaboradores e falar como vai ser o final de ano. Pessoal, nossa empresa, nós vamos parar no dia 15 de dezembro, nós vamos dar férias coletivas, vamos retornar dia tal. Se ela fizer isso, não tem
Não tem cochicho na empresa, não tem rádio peão. Agora, se ela não fala nada, a rádio peão já começa a especular. Pô, mas eu ouvi dizer que vai dar férias coletiva, eu ouvi dizer que nós vamos ficar trabalhando, eu ouvi dizer que só vamos pegar entre Natal e Ano Novo. Daí começa aquela especulação que atrapalha. E ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Pode falar, Lenise. Quer ver quando é folha de pagamento? Tipo, faz o Perfeito. fechamento da folha. Uhum. Mas que dia que a gente vai receber a folha? A gente vai receber antes do dia 1º? A gente vai receber dia 1º? Tipo, eles especulam tudo. O pessoal especula e cria sabe, uma boataria. O feedback, essa rádio peão, ela vai longe às vezes. O que a empresa colhe quando ela tem uma boa comunicação? Interfere no clima organizacional, melhora a produtividade. Quando a pessoa se sente bem, quando ela tem segurança, quando ela sabe o que vai acontecer, ela produz mais. Diminui a taxa de rotatividade. Se eu me sinto bem na empresa, eu não vou querer sair tão facilmente. Tá? Facilita para que novos funcionários entrem. O ambiente é muito importante para novos funcionários. Uma coisa que às vezes acontece na empresa, gente, é assim, ó, pô, a pessoa conseguiu uma vaga de emprego, a empresa tem um nome, ela tá, pô, consegui uma vaga, vou trabalhar na empresa tal, para ela tem aquela visão, assim, daquela empresa, dela chegou no ambiente de trabalho, o primeiro dia, o pessoal vai jogando banho de água fria, rapaz, tu não sabe onde tu entrou, isso aqui é um inferno, que aqui é muito ruim, porque não sei o quê, um monte de gente desanimada que começa a bombardear aquela pessoa que entrou, daqui a pouco ela tá desanimada também, tá? Então, assim, ó, facilita a integração, minimiza a rádio peão. A rádio peão, como é que ela funciona, pessoal? Ela pega fragmentos de conversa e vai se trabalhando naquilo, é um telefone sem fio. Então ela pode ir para vários lugares assim que a gente não tem ideia. Eu trabalhei numa empresa que eu cuidava da produção e tinha uma menina da minha equipe que ela era muito simples assim. Então tudo que ela ouvia de rádio peão, ela vinha perguntar para mim. Para mim era muito bom porque eu conseguia esclarecer as coisas com o pessoal, mas ela vinha com coisa descabida. Seu Paulo, é verdade que os temporários vão tudo embora? Não, não é verdade. Paulo, é verdade que nós vamos fazer isso? É verdade que vai acontecer aquilo? Então, ajuda para desmistificar, assim, para esclarecer. Reduz o efeito da crise. Quanto mais se comunica, mais as pessoas têm segurança. Quanto mais a gente sabe sobre o trabalho, melhor. Tá? Então, tudo isso interfere. Pessoal, vocês ouviram falar do Ayrton Senna? Eu sei que não é da geração de vocês, mas ouviram falar dele? Sim. Ouviu falar Sim. deles? O Ayrton Senna, ele morreu, acho que foi em 84, se eu não me engano. Então vocês não Não, chegaram a pegar. Oi? 94 ele morreu. 94, foi? Ele era um herói nacional. Todo mundo gostava do Senna, ele, cara, muita gente naquela época via Fórmula 1, a maioria das famílias brasileiras assistia Fórmula 1 por causa do Senna. E ele era um cara que valorizava muito o trabalho em equipe, por isso que eu gosto de trazer essa frase do Senna. Eu sou parte de uma equipe, então quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, eu termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Ele valorizava a equipe. Então, o trabalho em equipe ele é importante também. Vou mostrar um videozinho para vocês. Eu sei que o áudio não sai, mas o vídeo dá para entender legal mesmo sem o áudio. Eu já coloquei esse vídeo no grupo lá, tá? Sobre trabalho em equipe. Demora um pouco para começar, mas já vai começar um desenho.
Interessante o desenho, né? Mostra o efeito positivo do trabalho em equipe. Como todo mundo trabalha com o mesmo objetivo, o resultado final é bem melhor. O que precisa para trabalhar em equipe, gente? Empatia, se colocar no lugar do outro. Às vezes as pessoas têm problemas, às vezes a pessoa não está num dia bom, a gente tem que respeitar. Capacidade de ouvir, capacidade de enxergar que aquele trabalho é coletivo, ele não é uma situação minha, é uma situação da empresa, uma situação da equipe. Então eu tenho que mirar no que é melhor para a empresa naquele momento. Para a empresa promover trabalho em equipe, ela tem que ser clara nos objetivos. Quanto mais a gente sabe sobre a tarefa que a gente vai executar, mais fácil fica de executar. Então, ter metas claras, atribuir responsabilidade, deixar claro quem faz o que na equipe, para evitar dúvida, diferença, enfim, duas pessoas fazendo a mesma atividade e nenhuma fazendo outra. Incentivar a colaboração, reconhecer quando a equipe se esforça, tá? Tentar sempre minimizar o conflito e ter uma liderança que participe desse processo. Para fazer trabalho em equipe é fundamental a presença do líder, para conduzir bem esse trabalho. Individualismo atrapalha o trabalho em equipe. Tem pessoa que é muito individualista, é mais difícil, ela não divide, ela não passa informação. Tenho certeza que vocês já trabalharam com alguém assim. Tá? Individualismo atrapalha. Um líder despreparado, ele não vai saber mobilizar e ele não vai colocar as pessoas corretas. Cara, às vezes tu tem numa equipe duas pessoas que são completamente antagônicas, tu sabe que uma não se dá com a outra, não coloca junto. Eu já vi acontecer isso algumas vezes. Ah, não, eu vou colocar junto porque elas são da mesma equipe, elas têm que se aguentar, elas têm que conviver. Nós somos uma equipe só. Não funciona assim. Na vida real não funciona assim. Se sabe que uma pessoa não gosta da outra, deixa os dois bem afastados. Quanto mais a pessoa se sentir à vontade, melhor vai ser o trabalho da equipe. Falta de comprometimento. A pessoa que não está comprometida, gente, que não tem motivação, ela não serve para trabalhar em equipe e para trabalhar sozinha também não dá. Então, quando a pessoa está desmotivada, tentar entender a razão, se a pessoa não quer mais, a melhor coisa para a empresa e para a pessoa é que essa pessoa saia da empresa. Inflexibilidade. Eu não sei se vocês já trabalharam com uma pessoa inflexível. Ela só trabalha daquele jeito, ela não abre mão do jeito dela. Já trabalharam com alguém assim? Já. E é difícil. É muito difícil, né, Lenise? Normalmente são pessoas com muito tempo de casa. Ela aprendeu a trabalhar daquele jeito, ela vai fazer daquele jeito, ela não quer saber se é para fazer diferente, ela vai fazer do jeito dela. Então é difícil, pessoa inflexível é difícil. Ou também tem aquela pessoa que é inflexível que, tipo assim, eu faço a parte boa do trabalho e tu faz a parte difícil do trabalho e se vira. Tipo, não tem aquela pessoa que também é assim? Não sei se entra nesse estágio também como inflexível, mas... Também entra. Mas aí tem a postura do líder, né, Lenise? Qual é a regra? Se é filé para todo mundo. Se é osso para todo mundo. Se é filé e osso, divide. Deixar um só com osso, outro só com filé, não vai dar certo. A sensação de injustiça, ela assim, é um catalisador muito forte para que dê errado o trabalho. Se eu trabalhar no ambiente... Claro que o ambiente de trabalho tem injustiças assim, mas quando esse sentimento é potencializado, é muito complicado. Desfazer o trabalho dos outros é ruim, não dá o crédito para a pessoa. Falta de sinergia. O que é sinergia, gente? É quando a equipe dá liga, quando a equipe dá certo, quando a equipe consegue trabalhar bem, a equipe fecha. Às vezes eu trabalho em algumas equipes que elas são fechadas. Eu já trabalhei com equipes de gestores que tinham muita sinergia, é muito mais fácil de trabalhar. E eu já trabalhei em empresa que um gestor tentava puxar o tapete do outro. É muito desgastante emocionalmente. Tu vai trabalhar num ambiente que tu tá o tempo todo cuidando, é muito ruim. Quando consegue trabalhar mais desarmado, assim, mais à vontade, é muito melhor de trabalhar. Então, a sinergia é nesse sentido. Aqui eu trouxe alguns exemplos de equipes sinérgicas, tá? da vida real e da literatura. Quem que é essa equipe aqui? Nós falamos deles hoje. Não sei se vocês assistiram os filmes ou leram os livros. Harry Potter? Harry Potter. É uma equipe sinérgica. Os três têm características diferentes, mas eles são complementares. Conseguem trabalhar como equipe. Eu não preciso ser igual a outra pessoa para trabalhar como equipe.
Não sei se vocês já ouviram falar dos Beatles. Sim. Tem que não, né? Gente, os Beatles até hoje são campeões de venda. Até hoje. É a banda que mais fez sucesso do mundo. Eles são da década de 60. Por quê? Sinergia, características, personalidades diferentes. Eu adoro a música dos Beatles e as características deles, de comportamento, de cada um deles é diferente, mas eles se complementam muito bem. A equipe de Fórmula 1, ela tem que ter muita sinergia, porque quando vai haver a troca do pneu na Fórmula 1, ela leva poucos segundos. Então, se não for uma equipe treinada que saiba trabalhar junto, não consegue chegar no resultado. O último exemplo, não sei se você já viu desenhos deles. Já assistiu o desenho do Scooby-Doo? Scooby-Doo? Sim. Quem que nunca viu, né? Scooby-Doo também é um exemplo de equipe com sinergia. Então, a sinergia é isso, é uma equipe que dá certo. No futebol, no basquete, nos esportes, tem muitas equipes que têm essa sinergia. Eu queria passar para vocês alguns exemplos de trabalho em equipe, pessoal. Exemplos históricos reais. Quando o homem foi para a Lua, em 69, eles tiveram que fazer o uniforme do astronauta, aquela roupa para ele ir para o espaço. Quando foi feita a roupa do primeiro astronauta, a equipe tinha costureiras. Repara que é um trabalho completamente tecnológico, mas tu tem que ter o trabalho de base. Então tinha costureiras para ver como montar, para a pessoa ficar confortável naquela roupa, engenheiros mecânicos, que tinha aço inoxidável revestindo a roupa, e engenheiros aeroespaciais para analisar a questão ambiental, questão de pressão. Então era uma equipe, tinha que ter sinergia. A Pixar, acho que todo mundo ouviu falar. Já viram algum desenho da Pixar? Monstros S.A., Os Incríveis. Sim. Sim. Quem que não viu? São fantásticos, né? Eu adoro os desenhos da Pixar. Gente, um dos fundadores da Pixar foi o Steve Jobs. Ele foi afastado da Apple, como eu disse para vocês. O Steve Jobs ele não era muito boa pessoa. Ele era um empresário fantástico, um cara visionário. Mas ele não era como pessoa, assim, ele não era muito bom. Ele era muito ruim de relacionamento. Era uma pessoa muito arrogante. Mas ele era visionário. Quando eles fundaram a Pixar, o que, que ele fez? Ele fez um ambiente, ele fez um átrio central na empresa, onde todo mundo se cruzava e todo mundo trabalhava junto. Então ele pensou no trabalho em equipe quando ele montou a Pixar. Por isso que eu uso o exemplo dele. O Google, que eu já falei dele, ele teve um projeto chamado Aristóteles, onde ele pesquisou as equipes de trabalho. O Google trabalha muito com equipes, cada equipe vai fazer um projeto. Então começou a pesquisar as equipes para ver se as equipes se sentiam bem. A Google sempre tem a preocupação com o bem-estar da equipe, para não perder ninguém, a questão do ambiente. Um exemplo que foi citado quando ela fez esse projeto foi o seguinte: uma pessoa de uma equipe estava com câncer e comentou com as outras que estava com essa doença terrível. O fato dessa pessoa se mostrar vulnerável fez os outros colegas fecharem em torno dela. Isso ajudou muito o espírito de equipe. Então, foi um dos diagnósticos que eles tiraram desse projeto. A apresentação da vulnerabilidade, muitas vezes, ela faz a equipe se mobilizar mais. Deixa eu mostrar um último vídeo aqui, gente, que ele é interessante. Ele mostra a história do voo dos gansos, bem interessante. A música é fantástica. A música não vai aparecer aqui, infelizmente o áudio não pega a música. Mas se vocês tiverem um tempinho, depois eu mandei no grupo de WhatsApp, tentem assistir o vídeo com música para ver que legal.
Interessante esse negócio dos gansos, né? A música é muito boa, aquela Wonderful World. Ó, se vocês puderem assistir depois do vídeo, ele é muito interessante. Então, trabalho em equipe hoje, bastante importante. Conhecimento e competência, gente, é um dos pilares. Nós já vimos na outra aula que a competência ela trabalha em cima do chá. Então, conhecimento, habilidade e atitude fazem esse conjunto das competências, ok? Competências técnicas. Então, competência técnica é o que a gente aprende. Idioma, habilidade, conhecimento, tu aprende no curso, tu aprende na escola, tu aprende na faculdade, enfim, é o conhecimento teórico que a gente aprende e a habilidade de colocar em prática. E competência comportamental é como é a nossa personalidade em relação ao trabalho. Se a gente tem liderança, se a gente trabalha em equipe, nosso nível de motivação, nossa inteligência emocional, empatia, capacidade de comunicação, todos esses elementos. Último pilar de gestão de pessoas, ou seja, essa atividade que é a principal do RH, treinamento e desenvolvimento. A maioria das empresas não consegue contratar profissionais prontos. Mesmo que contrate um profissional que tenha conhecimento do trabalho, esse profissional não vai conhecer a cultura da organização. Então, ele tem que ser preparado. O treinamento entra principalmente nesse aspecto. Esses treinamentos, eles podem ser técnicos, ensinar para a equipe, para as pessoas como fazer o trabalho técnico, operar uma máquina, leitura e interpretação de desenho, fazer uma folha de pagamento, enfim, a parte técnica do trabalho e a parte comportamental. Trabalho em equipe, iniciativa, empatia, que também é importante. Esse processo de treinamento e desenvolvimento, ele deveria ser constante na empresa. Hoje as empresas têm um pouco de miopia. Ah, eu não vou parar para treinar porque eu vou deixar de produzir. Ok, perde produção, perde resultado num primeiro momento, mas tu ganha a longo prazo. Então, treinamento, ele sempre é um investimento que traz retorno. Quais são os desafios para a área de RH hoje? Uma coisa que se fala bastante, que ela é muito importante, gente, saúde mental. Nós temos muitos problemas hoje ligados à questão da saúde mental. Principalmente pós-pandemia, afetou bastante. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mais de 18 milhões de brasileiros têm distúrbios relacionados à ansiedade, crises de ansiedade mais fortes. Tá? O Brasil é uma das nações mais ansiosas do mundo. Tem uma plataforma digital chamada Vitude, que ela trabalha em cima de saúde mental. O que ela diz? 37% das pessoas no mercado corporativo já passaram por problemas de estresse severo, nível de estresse altíssimo. 59% das pessoas já tiveram, durante a vida, em algum momento, um quadro de depressão. Muitas pessoas superam a depressão, algumas não. 63% das pessoas têm sintomas de ansiedade. Ou seja, a maioria das pessoas tem ansiedade. Aumento significativo da síndrome de Burnout. Vocês já ouviram falar da síndrome de Burnout, gente? Alguém já ouviu falar dessa doença, não? Eu já. Sabe o que é a síndrome de Burnout, Lenise? Não. É tipo
tipo um nível elevado de estresse, pelo que eu ouvi falar. Exatamente. É um nível elevado de estresse em função do trabalho. O que acontece? A pessoa, quando chega, a pessoa está num nível de exaustão tão grande que ela precisa se afastar do trabalho e ficar longe um bom tempo. Então, ela não é uma doença assim que tu vai curar dela rapidamente. Quem tem síndrome de Burnout, ela precisa se afastar daquele ambiente de trabalho, fazer uma terapia, fazer várias ações para conseguir voltar com saúde para o mercado de trabalho. Tá? A depressão custa para as empresas brasileiras, por ano, 300 bilhões em perdas. É muito dinheiro, gente. Quantidade de pessoas com afastamento, não é, aqui não considera só afastamento, mas também a perda de resultado por sintoma de depressão. É difícil a empresa que não tenha alguém com depressão, alguém afastado. O mais comum é que as empresas tenham pessoas depressivas. 77% das pessoas que têm líder tóxico. O que é o líder tóxico? Aquele líder autocrático. O líder que é mal educado, que trata mal a pessoa, que grita, que é centralizador, que não dá espaço para a pessoa. 77% das pessoas com esse tipo de líder são propensas a sair da empresa. E 60% dessas pessoas podem ter a saúde afetada, principalmente na parte cardíaca. Então a pessoa começa a ter sintoma de pressão alta, mal-estar, enfim, tem uma série de problemas de saúde. Para melhorar a saúde mental, a liderança preparada, a liderança que sabe trabalhar com gente. Como eu disse para vocês, não é sempre que a empresa procura esse tipo de líder. Muitas vezes a empresa quer um líder técnico. Não é o primeiro pré-requisito, gente. O mais importante para um líder é saber gerir a equipe. A equipe vai entregar o resultado. O líder tem que entender daquela equipe, tem que entender do número, tem que saber gerenciar, tem que saber como chegar nas metas. Claro que se ele souber o trabalho tecnicamente vai ajudar, mas não é o mais importante. Exercício físico ajuda muito. O Alex não me deixa mentir, né? A gente, quando faz exercício físico, libera endorfina. Endorfina é um hormônio que libera uma sensação de bem-estar. Então, claro que é desgastante fazer exercício físico, ainda mais no calorão que é aqui. Mas a pessoa que faz com frequência exercício físico, ela tem uma sensação de bem-estar, ela tem mais disposição. A alimentação saudável ajuda bastante. Nós temos no Brasil uma quantidade grande de obesidade, nós temos uma má orientação para a questão alimentar. E pesquisas para medir a qualidade de vida. A pessoa que faz um check-up, as mulheres são muito melhores nisso do que os homens. Por que as mulheres vivem mais do que os homens, gente? Porque elas se cuidam mais. Então, a pessoa fazer um check-up, obedecer o que o médico está dizendo, tudo isso ajuda para ter esse resultado positivo. Capacitação dos líderes é fundamental. Então, o líder tem que saber como lidar com as pessoas. O líder precisa desenvolver, para conseguir ter essa expertise para trabalhar com as pessoas, inteligência emocional, saber trabalhar na hora da pressão. O líder que é explosivo, ele afasta as pessoas. Ele tem que saber gerenciar conflitos, ele tem que ser justo na hora de gerenciar conflitos, que é aquilo que a gente já viu antes. Tem que tomar decisão. Como eu disse para vocês, a decisão, tu acerta e tu erra. Quanto mais informação e mais de cabeça fria se toma a decisão, maior a chance de acertar. Mas o líder não pode ficar em cima do muro. E tem que ser um líder que saiba se comunicar, saiba dar feedback, saiba passar meta, saiba mostrar para a equipe como chegar no resultado. Então tem que ter essa capacidade de comunicação. Dentro desses desafios, gente, qualificação profissional é um grande desafio para as empresas conseguir profissionais qualificados. Hoje existe muito curso técnico, existe faculdade, mas se a gente for analisar, olhe na empresa de vocês. Quantas pessoas hoje estão estudando? Poucas pessoas. Quem é que tira tempo como vocês estão tirando, gente? É muito bacana isso. Tirar tempo para fazer um curso, perder algumas horas da noite. Ninguém tem tempo, eu tenho certeza que vocês estão cansados do trabalho. Mas mesmo assim tem essa predisposição. Tu começa a se destacar, tu começa a ficar na frente do restante das pessoas. Então, qualificação profissional também é muito importante. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Robert Half, é a maior empresa de RH do mundo. Ela faz avaliações anuais
projetando o futuro. A projeção da Robert Half para 2024 é que vai ser cada vez mais difícil encontrar profissionais qualificados. Por mais que haja a qualificação dos profissionais, como a gente está indo cada vez mais para esse segmento tecnológico, é mais difícil conseguir profissionais especializados. Quando é uma atividade mais braçal, é mais fácil de conseguir. Tá? Mas para tu trabalhar, pode falar, Lenise. Na empresa que eu trabalho, por ser atividade não seriada, né? Que é a atividade não repetitiva, tipo o nosso produto, acaba sendo difícil de encontrar essa mão de obra qualificada. É bem isso que o professor falou mesmo. E é bem difícil mesmo conseguir, e os profissionais que estão no mercado, que têm a qualificação, é difícil eles conseguir, tipo, vir para cá. Às vezes nem pelo dinheiro, coisa que onde que eles estão é melhor, perto de casa. Então é muito difícil, a gente tem maior dificuldade na empresa que eu trabalho nessa questão. O profissional qualificado é difícil. Quanto mais qualificado, quanto mais escassa a mão de obra no mercado, mais ela é valorizada. Porque uma empresa tenta tirar da outra. Então é complicado, é um desafio. O contorno no CNC é um deles, né? Tipo, que é difícil de conseguir. Sim. E quando ele consegue, tem que agarrar o cara ali para ficar. Tem que segurar e fazer ele ficar. Eu vou te dizer assim, Lenise, eu trabalhei numa empresa que, por exemplo, é uma função que não é tão complexa, mas tem escassez no mercado. Soldador, a placa de contratação de soldador, a empresa nunca tirava. É uma indústria grande, sempre tu olhava lá, hoje eu não sei se usam mais as indústrias, né? Eu estou há 7 anos nesse mundo acadêmico, eu não voltei mais para a indústria. Mas assim, ó, tinha uma plaquinha de contrata-se, a de soldador nunca saía. Sempre precisava de soldador. Então não trabalho mais. Pode falar, Alex. O meu irmão, ele é soldador, sabe? Ele trabalha lá em Navegantes, arrumando navio, essas coisas. Ele foi chamado para trabalhar no Rio de Janeiro. Vou levar ele pro Rio. Porque meu irmão tem experiência, né? Ele trabalha faz tempo, 6 anos já. Tu vê, ó, é essa qualificação. Então ela é bastante importante. Segundo esse estudo da Robert Half, gente, ele não é só do Brasil, ele é um estudo de nível mundial. Ele diz que o que as empresas mais querem dos profissionais? Visão de negócio, pensamento estratégico. É muito parecido esses dois aspectos. A pessoa que consiga enxergar o contexto do trabalho dela. Quando eu consigo me enxergar dentro da empresa, é mais fácil eu me posicionar. Liderança, nós temos crise de liderança, é difícil bons líderes. Então, os bons líderes, eles são valorizados, porque eles entregam resultado. A equipe vai se sentir muito melhor quando ela tem um bom líder. E capacidade de adaptação. O mercado ele é muito dinâmico, gente. Se a gente analisar pouco tempo atrás, imagina a empresa que fazia máquina fotográfica, calculadora. Quando o celular foi evoluindo, ele tomou conta desse mercado. Lanterna. Quem de nós comprou lanterna nos últimos anos? Máquina de calcular? Difícil. Ainda existe uma indústria, mas ela é muito menor. Porque todo mundo tem uma lanterna no bolso, tem uma calculadora no bolso. O celular faz um monte de coisa. Então, o mercado ele é muito dinâmico. Para vocês terem uma ideia, vocês já ouviram falar da Kodak? Alguém já ouviu falar dessa empresa, Kodak? Trabalhava com máquinas fotográficas e revelação de filme. Não ouviram falar, né? Sim, sim. Já ouviu falar, Suzane? A Kodak, gente, era uma empresa que tinha 170 mil funcionários no mundo. Consegue imaginar 170 mil funcionários? É uma cidade grande, bem dizer. Ela fechou as portas, ela faliu, porque a Kodak é a empresa que criou a máquina digital. A máquina fotográfica digital foi criada pela Kodak. Só que no tempo da Kodak, ela ganhava dinheiro com a máquina com filme. Eu acho que vocês não chegaram a ver um filme de máquina fotográfica. Aquelas de negativa, né? Que daí vai ter foto e... Exato, Lenise. Vai se revelar e daí tinha negativa, né? Exatamente. No passado, não é um passado tão longínquo assim. Tu comprava o filme, tu colocava na máquina, abria a tampa da máquina atrás, colocava o filme na máquina, o filme tinha ali 12 poses, 24 poses, tu tirava as fotos, tinha filme colorido e filme preto e branco. Tu tirava as fotos, depois que terminava de tirar as fotos, tu pegava aquele filme, colocava numa embalagem própria, levava lá numa agência da Kodak para revelar os filmes. Era assim, não tinha fotografia digital. Essa empresa sumiu. Por quê? Porque o mercado é dinâmico, então a gente tem que estar se adaptando às mudanças. Por isso que a geração de vocês hoje, gente, tem vantagem. Geração X, geração Y, a Y e a Z, são gerações que têm jogo de cintura, conhecem tecnologia, se adaptam muito facilmente. Essa questão da concentração que tu comentou lá, Lenise,
O fato de tu conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo é mais vantagem do que a falta de concentração. Então, hoje o mercado ele precisa de profissionais que tenham esse perfil. Cultura organizacional é uma coisa que as empresas tentam desenvolver, porque a cultura organizacional permite que a empresa fique no mercado muito tempo. Ela tem o seu jeito próprio de trabalhar. Quando a empresa desenvolve cultura organizacional, ela analisa, ela expressa isso através de 3 aspectos: missão, visão e valores. São aspectos que a empresa utiliza também quando ela implanta uma ISO 9000. A ISO obriga a empresa a desenvolver missão, visão e valores. O que é isso? Missão é o que a empresa faz. Então, ela expressa através de uma frase. Qualquer empresa que tenha uma ISO 9000, se tu for olhar o site da empresa, vai aparecer ali, visão, missão e valores. Tem empresas que não têm isso e também fazem isso. Não sei se a empresa de vocês tem isso. Mas missão é o que a empresa faz. Tem lá, Lenise? Tem. A gente esse ano tem processo de certificação. Show de bola. A minha empresa implantou há pouco tempo também. Implantou? Legal, Alex. Bacana. Show de bola. A Disney, por exemplo, essa frase ela pode ser mais longa, tem empresa que faz frase ali de 3, 4 linhas. A Disney, a missão deles é alegrar pessoas. É o que a Disney faz. Então a missão, ela mostra o que a empresa faz. Visão, gente, é onde a empresa quer chegar. A Fiat, por exemplo, está entre os principais players do mercado. O que é o player do mercado? É aquela empresa que tu lembra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar em refrigerante, qual é o primeiro que vem à mente de vocês? Coca-Cola. Coca-Cola. Se tu perguntar para 10 pessoas, 9 vão dizer Coca-Cola. Se eu perguntar de palha de aço, qual é a primeira que vem à mente? Bombril. Bombril. Quando a gente vai fazer a lista de compra, a gente coloca o quê? Bombril. Não escreve palha de aço. A gente já virou sinônimo do produto. Quando a gente fala de sabão em pó. O Omo. Omo. A sanitária ali, água sanitária que boa. Que boa, perfeito. É isso. O player é isso. Então, qual é a visão da player, da Fiat? Estar entre os principais players, ser uma das empresas mais lembradas do mercado automobilístico. Quando se fala de valores, eles não é uma frase, são palavras soltas que representam a empresa. Os valores da Coca, por exemplo, inovação, liderança, responsabilidade, integridade, paixão, é o que a empresa acha importante, que ela gostaria que os funcionários seguissem esses valores. Os acionistas teriam que seguir esses valores. Claro, se tu pegar uma empresa grande, vai dizer que todo mundo é responsável? Não, a gente sabe que não. Não tem como medir valor. Mas é como a empresa gostaria de ser reconhecida no mercado. Então, a cultura organizacional ela é baseada nesse tripé. Visão, o que a empresa faz, visão aonde a empresa quer chegar e valores, o que a empresa acha importante. A empresa que tu trabalha, Júlia, também tem ISO ou não? Sabe me dizer, não? Tem sim. Tem também. A que tu trabalha tem, Suzane? Sabe? Não. Beleza. Quando se fala de cultura organizacional, esse é um livro que eu já comentei com vocês, Feitas para Durar. É muito interessante, é um livro mais antiguinho, mas ele conta a história dessas empresas que duram bastante tempo, tem mais de 100 anos. O último aspecto que eu quero comentar com vocês, gente, é a questão do turnover, que ele é um problema gigantesco para a RH hoje. Eu acho que hoje o maior problema para a área de RH de uma empresa é turnover. O que é o turnover? Quantidade de pessoas que saem da empresa durante o período. O RH de todas as empresas grandes, ele mede o turnover. O turnover é fácil de medir, ele é bem fácil, é uma conta fácil de fazer. Eu media dos meus setores o turnover. Quantas pessoas entraram no setor? Tantas. Quantas pessoas saíram no setor? Tantas. Soma e divide por 2. São 2 pessoas. O meu setor tem 50 pessoas e 2 pessoas, na média, saíram ou entraram. O meu turnover é 4%. Faço uma regrinha de 3 ali e calculo o turnover. A maioria das empresas tem meta de turnover ali de 2%, 3%, 4%. Algum de vocês sabe qual é a meta de turnover da empresa que trabalha? Não. 2%. 2%. É um desafio, Linice. Não é fácil. É difícil. É difícil, chegar no 2% é difícil. Hoje tem muito giro. O Brasil é o país que tem o maior turnover do mundo, gente. Para nós é muito difícil segurar a pessoa, reter a pessoa é difícil. Essa Robert Alf fez uma pesquisa com 1.775 diretores de 13 países.
E lá apareceu que o Brasil é o campeão mundial de turnover. O país que tem menor turnover do mundo, Japão. Tá? Então, nós temos um turnover muito representativo. Algumas causas do turnover, metas muito difíceis de alcançar. O gestor, passa muito pelo gestor isso, tá? Ele tratar as pessoas de uma forma diferenciada. De repente tem a turma que ele se dá melhor, ele vai favorecer, e a turma que ele não gosta tanto, ele coloca no trabalho mais difícil. Isso estimula muitas pessoas a sair da empresa. Salário baixo no mercado, cultura organizacional de muita pressão, de muita competitividade, ambiente pesado na empresa, espanta muitas pessoas. Falta de um plano de carreira, a pessoa entra lá e fica abandonada, não sabe o que vai acontecer com ela. E conflitos com o gestor. É muito difícil para o colaborador quando ele tem problema com o chefe, que ele não tem para onde correr. A tendência desse colaborador é correr para a área de RH, mas a maioria das áreas de RH vai dar mais visibilidade para o gestor. A menos que seja uma coisa coletiva, assim, é difícil de resolver. O turnover, gente, eu estou passando um pouco de turnover porque, assim, ó, quem trabalha com RH vai cruzar muito com essa palavra. Turnover ele é bem importante. Ele tem 3 tipos de causas. A causa controlável é quando ela depende só da empresa. Por exemplo, se a empresa paga menos, as pessoas entram na empresa e em seguida saem para ganhar mais, se ela aumentar o salário médio da empresa, ela consegue estancar o turnover. Então depende só dela. Se ela tem um líder que é muito tóxico, faz mal para as pessoas, se ela treinar, melhorar ou eliminar, mandar embora esse líder, ela pode conseguir resolver esse turnover. Então, causa controlável é quando depende só da empresa. Causa semi-controlável é quando tem algum colaborador que tem um comportamento indesejado. Muitas vezes a empresa enxerga valor nessa pessoa e vai procurar tirar esse comportamento indesejável. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu tinha um colaborador numa empresa, eu lembro até hoje o nome dele, era Brás. Ele era educado, ele trabalhava bem, só que ele nunca vinha na segunda-feira. Não adianta eu ter uma pessoa que trabalhe muito bem, mas não trabalhe segunda. Eu perco 1/5 do trabalho dele. É muita coisa. Tá? O que eu fiz? Eu pedi para a assistência social da empresa investigar por que ele faltava na segunda-feira. E esse cara bebia. Ele bebia muito no fim de semana, segunda-feira ele não ia trabalhar. E a gente começou a fazer um trabalho. Eu conversei muito com ele, assistente social também, e a gente fez um trabalho, nós conseguimos recuperar ele. Ele começou a segurar a bebida, ele participava daqueles alcoólicos anônimos, né? E ele começou a vir trabalhar na segunda-feira. A gente conseguiu resgatar, mas porque houve o interesse da empresa, a gente conseguiu resolver o problema dele, ou o problema com ele. Então, assim, a causa semi-controlável é quando o problema está no colaborador, depende do colaborador querer se ajudar e depende da empresa dar oportunidade, por isso que ela é semi-controlável. Causa incontrolável de turnover é doença ou morte, não tem o que fazer, por isso que é esse nome. Por que o turnover é tão ruim para a empresa? Porque ele causa alguns custos que são muito amplos para a empresa. Quando a empresa tem um turnover muito alto, ela vai gastar muito. Custo primário do turnover, o que é isso? É o custo que a empresa vai ter com a contratação da pessoa e o desligamento. Quando eu vou contratar alguém, eu preciso fazer processo de entrevista, que é custo. Às vezes tem que pagar uma agência de RH, que é custo. Tem que pagar o exame admissional para essa pessoa. Se essa pessoa fica pouco tempo, tem que pagar o exame demissional dela. Tudo isso é custo. Ah, mas não é um custo tão alto assim. Ok, mas e se essa empresa está fazendo o tempo todo isso? Sempre tem ali 20, 30 entrando, 20, 30 saindo. Começa a contar isso para ver como o custo fica muito alto. Tá? Então, o custo primário seria nesse sentido. Custo secundário é a ausência da equipe completa. Se eu não tenho equipe completa, as pessoas vão ficar com acúmulo de função, a empresa vai gastar em hora extra, vai ter um desgaste maior. Se nós temos uma equipe com 10 pessoas e nós estamos trabalhando com 7, a empresa vai querer o resultado dela. O que vai acabar acontecendo? Esses 7 vão ter que trabalhar mais e vão ter que trabalhar em hora extra para conseguir fazer o trabalho de 10. Dá para fazer por um tempo? Dá. Se for um tempo curto, ok. Mas se for muito tempo, a corda esticada ela arrebenta. Então, ela é um custo secundário que impacta bastante no resultado da empresa também. Custo terciário. O custo terciário, ela já impacta a reputação da empresa, é aquela empresa que nunca segura ninguém.
A equipe fica desmotivada, porque sempre está trabalhando com a corda esticada, sempre está trabalhando na pressão, sempre aquela pressão para fazer hora extra. O produto perde qualidade. Quando a gente faz alguma coisa correndo, o resultado é o mesmo, gente? Não, quando tu vai fazer alguma coisa correndo, dá tudo errado. Tá? E quando a empresa tem que fazer um processo produtivo na correria, vamos terminar correndo que o caminhão do cliente chegou. A tendência é dar tudo errado. Se tu fizer com calma, se bobear, faz mais rápido do que nessa condição. Já tiveram que trabalhar correndo alguma vez? Pode falar, Denise. Então, na empresa que eu trabalho já aconteceu de chegar o caminhão para carregar uma das máquinas para o cliente. E aí o pessoal que separou a máquina, tudo, né? Chegou no cliente, esqueceram uns cabos, umas outras coisas que era componente da máquina que ia junto de tipo de brinde, assim, né? E tinha que tipo, o nosso técnico ia lá para arrumar. Nosso técnico chegou lá, cadê as peças? Não tinha ido junto com o caminhão. A empresa teve um custo, porque daí o pessoal não se organizou, não fez o checklist de Perfeito. A empresa teve o custo para despachar esse material, teve o custo a mais que teve que pagar hora extra de um dia a mais para o nosso técnico, teve toda uma despesa em cima, assim, daí no fim foi prejuízo para a empresa, né? Prejuízo. Perfeito. É o impacto. A correria acontece esse tipo de coisa, tu esquece. Outra coisa que pega muito no custo terciário, gente, é a pessoa despreparada. Mesmo que a pessoa seja boa, ela vai precisar de um tempo para conhecer o produto, ela não consegue trabalhar de cara bem, ela vai precisar passar por aquela curva de aprendizado que eu falei para vocês. Então, ela vai levar ali alguns dias, algumas semanas, até conseguir trabalhar sozinha. Tá? Então, tudo isso é perda do custo terciário. E tem a questão do networking. Imagina assim, eu vou comprar de uma empresa, daí a Suzane me atende. Daí eu vou comprar dessa empresa no outro mês, daí eu vou procurar a Suzane. Eu quero falar com a Suzane. Não, a Suzane saiu aqui, agora é a Júlia. Daí eu vou lá e falo com a Júlia. Beleza, tudo certo. Daí eu vou no outro mês falar com a Júlia saiu também, é o Alex. Cara, o que o cliente pensa? Pô, mas essa empresa é a casa da mãe Joana, é tudo bagunçado, ninguém para lá. Então gera esse desgaste. Outra coisa que pode acontecer, gente, às vezes o profissional da empresa tem ligação com o cliente gosta daquele profissional. Então, esse profissional, muitas vezes, ele pode levar aquele cliente para outra empresa. Então, assim, o networking, que é a rede de contatos daquela empresa, acaba sendo prejudicado. Ela fica sendo mal vista no mercado. Então, tem todos esses aspectos. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, eu até fiz um exercício ali, mas não precisamos fazer, porque é ruim de fazer de cabeça. Mas como é que se calcula o turnover da empresa? Tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui. Imagina uma empresa que admitiu 10 funcionários no mês e demitiu 14. Como é que eu calculo o turnover? Tá? Imagina que essa empresa, naquele setor, tem 150 pessoas. 10 mais 14 dividido por 2, 12. Então, 150 pessoas, é uma regra de 3. 150 pessoas equivale a 100%. 12 colaboradores, que é a média dos que entraram e saíram, equivale a X%. Como é que eu faço regra de 3? Eu sempre vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 150 vezes X igual 100 vezes 12. 150 vezes X, 150X. 12 vezes 100 dá 1.200. Como esse X eu tenho que calcular, que é a minha incógnita, eu vou passar o 150 para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 1.200 dividido por 150, 8%. Então, o turnover a gente pode calcular com uma regrinha de 3, fácil de fazer. Tá? As empresas, claro, elas têm planilhas ali, fazem o cálculo meio direto. Tem que fazer de todos os setores. Mas se quiser calcular, é só fazer essa regra de 3. Pessoal, o último exercício, daí a gente faz a revisão. Qual as causas... Quem pode me dar uma causa comum de turnover? Por que as pessoas saem das empresas? Quem pode me dar um exemplo? O que afasta a pessoa da empresa? Ansiedade, estresse, acúmulo de serviço. De bola, Alex. Perfeito. Perfeito. O que é uma causa controlável? Ela depende de quem? Turnover tem a causa controlável, depende de quem? Da empresa. Da empresa, perfeito. Semi-controlável depende de quem? Ela depende das duas partes. Show de bola, Denise. Depende da empresa e do colaborador.
E o que é uma causa incontrolável? O que acontece para a causa ser incontrolável? Morte ou doença? Morte ou doença, perfeito. Show de bola. Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta antes da revisão do assunto de hoje? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. O assunto de hoje eu já coloquei no grupo lá e os 2 vídeos eu coloquei. Se tiverem, não precisa ser já assim de boa. Uma hora que tiver um tempinho, dá uma olhadinha nos vídeos, eles são interessantes. Com áudio fica melhor. É uma pena que eu não consiga passar com áudio aqui. Eu nunca consegui passar vídeo com áudio. É uma pena, mas enfim, faz parte. Eu gosto de fazer essa revisão no final, gente, porque a gente acaba esquecendo o assunto do comecinho. Então a gente dá mais uma recapitulada, fica mais fixo na memória. Qual a geração mais antiga dessas 3? Tradicionais. Tradicionais, perfeito. Suzane, Alex, certinho. Qual a geração entrou no mercado de trabalho depois da Segunda Guerra Mundial? Baby Boomers. Perfeito. Show de bola. Denise e Alex acertaram. São características da geração Y. A letra C? Não é a C. A letra C é a geração X. Qual, Denise? Falou? A. Informais e autônomos. Perfeito. Steve Jobs, vocês lembram qual é a geração dele? É ruim de lembrar, né? O nome é ruim de lembrar, mas... Eu acho que é a letra B. Letra B, Baby Boomers. Perfeito. É uma característica da geração X. Agora é A. Agora é A. Perfeito, Alex. Show de bola. As pessoas são mais centradas, assim. Qual característica da geração Z quanto à concentração? A letra A. Letra A. Normalmente baixa concentração. São fatores importantes desses para a valorização das pessoas. É a C? É a C, Suzane. Perfeito. Tudo isso. Show de bola. O que caracteriza a intensidade da motivação? Lembra que tem intensidade, direção e persistência. Intensidade é o quê? É a B? Não. A B é a direção. Então é a C. A C, perfeito. Quanto que eu vou dedicar de esforço para conseguir fazer aquele meu objetivo? Pode-se dizer da motivação, ele não muda de pessoa para pessoa, A, todo mundo é motivado, B, ou a motivação pode variar de uma mesma pessoa em relação ao tempo? A letra C? Letra C. A gente passa períodos com uma motivação maior e períodos com uma motivação menor. Normal, todo mundo passa por isso. Qual o principal fator de motivação no ambiente de trabalho? Letra A. É o A. Letra A. O ambiente é o que mais pega para nós no ambiente de trabalho. Qual a necessidade da pirâmide de Maslow que eu preciso resolver primeiro? A mais imediata delas. Fisiológica? Fisiológica. Perfeito. Se eu tiver uma necessidade fisiológica, gente, eu não consigo trabalhar. Não consigo assistir um filme, não consigo assistir uma aula. Se tu vai assistir uma aula com sono, não consegue. Com dor, não consegue. Vontade no banheiro, a tua concentração vai para o ralo. Não consegue fazer. Qual a necessidade da pirâmide de Maslow é mais difícil de chegar? Poucas pessoas chegam. Autorrealização. Autorrealização. Perfeito. Júlia, Lenise, é o topinho da pirâmide. Qual a necessidade da pirâmide de Maslow que a gente nunca chega a 100%? Autorrealização. De novo, perfeito, Júlia. Show de bola. O processo de comunicação interno de uma empresa, ele pode ser vertical, ele pode ser horizontal, ou ele é das duas formas? Vertical é do gestor. Das duas formas, Júlia. C. Perfeito, Suzane. O gestor passa a informação para a equipe e a equipe entre si conversa também. São boas práticas de comunicação interna. Todas as respostas? Todas elas, Júlia, perfeito. Relacionar-se bem com os colegas de trabalho, existe qual dessas atitudes? Exige qual dessas atitudes? Acho que é a letra A. Empatia. Tu te colocar no lugar de outra pessoa faz muita diferença. O que significa sinergia no ambiente de trabalho?
Letra B? Letra B, Júlia. É uma equipe que ela consegue trabalhar muito bem junto, tem uma relação de confiança. São ações práticas para desenvolver o conhecimento e a competência numa empresa. A. A. Fazer avaliação de desempenho baseada nas competências. O que é isso? Enxergar o que a empresa precisa e contratar a pessoa correta. Não é que aquela pessoa que contrata ela é ruim, não é isso. É que às vezes a pessoa não tem perfil. Eu preciso de um vendedor. Eu vou pegar uma pessoa que ela não abre a boca para trabalhar com vendas, não vai dar certo. De quem deve partir a iniciativa do treinamento numa empresa? Quem? Do colaborador da empresa ou dos dois têm esse compromisso? Acho que é da empresa. Ou tem que ser os dois? Os dois podem fazer, tá, Alex? A gente pode pedir treinamento também. Mas não está errado, não. De acordo com a OMS, quantos brasileiros sofrem com distúrbio relacionado à ansiedade? Essa é mais difícil, de número é mais difícil, né? Mas vamos ver se vocês têm boa memória de número. Olha, eu acho que é 18. 18 milhões. Perfeito, Alex. Show de bola. E aqui uma frase, já que a gente falou dos Beatles, uma frase do John Lennon, né? Gente, então esse é o assunto desse nosso quarto encontro, tá? Eu já deixei no grupo lá. Como eu falo em todos os encontros, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar. Se quiserem perguntar pelo WhatsApp, fiquem à vontade. Eu respondo o WhatsApp sempre ali. Se tiver qualquer dúvida, qualquer situação, pode comentar comigo ali. Seria esse o assunto de hoje. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, tá? De nada. Muito legal, está sendo muito bacana essa parceria. Vocês são bem participativos, isso ajuda bastante. E daí, a partir de amanhã, a gente faz o nosso último encontro, então. Ok? Obrigado, de nada. Obrigada. Obrigado, Boa fiquem noite. com Deus. Obrigada, Boa boa noite. Até amanhã. Até amanhã, então. Amanhã. Valeu, Até amanhã. gente.